Ok, conseguem ver os meus slides? Sim. Sim, sim. Estes são slides de introdução Sim. e vamos fazer disto uma conversa. Se não perceberem alguma coisa, peçam para explicar, não há problemas nenhuns. Como eu disse, a estrutura é deste livro. Portanto, organizações e sistemas. Vamos aqui perguntar, deve ser fácil, mas toda a gente sabe o que é uma organização. Sim. Sim. Podemos pensar numa empresa, um aglomerado de pessoas que têm interesses financeiros. Exatamente. Pronto. Ok. Pronto, há três definições muito importantes. Há dados, informação e conhecimento. Pronto, dados é todo o tipo de características básicas, não processadas, medições de uma entidade. É difícil descrever dados, porque dados depois dá definições dos outros, mas dados é todo o tipo de características. Por exemplo, temperatura é um dado. Eu não sei qual é a temperatura atual, não tenho aqui no termómetro, mas vamos dizer que estão 20 graus. Dizer que está a 20 graus, por si só, não é nada especial. Agora, eu posso depois ter uma regra que converte 20 graus em quente ou frio consoante a outras condições. E nesse caso temos informação. Okay? Informação é interpretação dos dados. Dados são, digamos, valores não processados. Medições que eu faço no mundo. Velocidade de um carro. Se eu disser que um carro vai 50 km/h, pode ser rápido, pode não ser. Se for na autoestrada, não é rápido. Se for numa zona rural, é. Os dados por si não têm uma interpretação. Falta-lhes contexto, digamos assim. Dados são só medições físicas de propriedades que existem no mundo. A informação é adicionar mais dados ou interpretação humana para conseguir fazer juízo de valor sobre essas medições. Ok? Sim. Pronto. Conhecimento. Conhecimento é o nível ainda a seguir. É pegar na informação toda que eu tenho e tomar uma decisão. Não faz parte da definição, mas tomar uma decisão útil, que tenha vantagens, sejam elas quais forem para mim. Podem ser vantagens económicas, podem ser vantagens temporais e qualquer tipo de vantagem. Mas conhecimento é pegar na informação e tomar a decisão ideal. Porque é que isto está nos slides como introdução? Tanto organizações como sistemas precisam destes três conceitos para serem úteis em formas diferentes. As organizações precisam de conhecimento. Okay? Qual é a campanha de marketing? Eu tenho aqui o aviso dos 10 minutos, mas vamos falar mais um bocadinho. Qual é a campanha de marketing que vai atrair mais clientes? Qual é a rota de distribuição que vai maximizar a distribuição e minimizar o custo? Gasolina, condutores, caminhões, o que for. Qual é a posição ideal de armazéns? Onde é que eu devo colocar os meus armazéns distribuídos no país para haver sempre acesso rápido ao produto? Não interessa que produto seja. Quer dizer, para a posição dos armazéns, o produto interessa. É muito diferente um armazém de roupa em que a roupa passa de estação, mas não se estraga com facilidade, do que um armazém de vegetais. Okay? Os armazéns de vegetais estão lá no máximo uma semana. Depois começa a ser muito difícil mantê-los frescos. Meus pais são agricultores e eu conheço esse drama deles. Okay? Portanto, é muito diferente gerir armazéns de itens que não se estragam com facilidade. Okay? Coisas como matérias-primas, alumínio, cimento, vidro, pronto, materiais que aguentam. De
materiais ou produção que numa semana ou duas já não está dentro do prazo de validade. E é por isso que dados, informação e conhecimento são bastante importantes para organizações, para planear e maximizar os custos, maximizar os lucros e minimizar os custos. Aqui faz sentido. Sim? Sim. Pronto. Onde é que entram os sistemas aqui? Ainda não são sistemas informáticos, são sistemas. Já temos uma definição mais formal à frente, mas os sistemas servem para lidar com a complexidade que é estas três definições. Se vocês precisam de dados, e vamos sempre pensar em grande, vamos sempre pensar em empresas grandes, vocês têm que ter um conjunto de sensores a medir valores. Basta pensarem numa frota de caminhões. E vamos ser conservadores, é que só tem 15. Temos que ver os quilómetros, as velocidades, o GPS, de 15 caminhões pelas entregas no país. É uma quantidade enorme de pontos no gráfico. E no meio desses pontos todos, temos que conseguir interpretá-los e tirar juízes de valor. E depois de interpretar, temos que juntar essa informação toda e tomar uma decisão de como podemos melhorar as rotas de distribuição. Portanto, os sistemas ajudam a filtrar o que é importante, são, digamos, caixinhas onde entra informação e sai mais processada e mais detalhada. E em menor quantidade. Entra muita, sai diluída, mas só é essencial. É para isso que um sistema serve. Temos aqui a nossa pirâmide, que representa isso. Dados são bastantes. Nós temos sempre muitos dados. Vamos pensar num caminhão. Um caminhão, quando anda, se tivermos um sensor a medir de segundo em segundo, okay? Uma viagem de 1 hora dá 3.600 pontos, que é 60 vezes 60. Num gráfico, 3.600 pontos. Pode ser de velocidades, de acelerações, não interessa. Temos esses pontos. E agora nós temos que fazer um juízo de valor sobre aquilo. Só que, como eu disse, pontos por si de velocidade não ajudam. Depois era preciso combinar a informação de GPS para saber se ele estava numa rua apertada, estava numa autoestrada, estava com inclinação, estava a descer. Convém também pôr a aceleração e a velocidade, porque ele pode estar a uma velocidade baixa, mas estava a acelerar. Portanto, ele estava a tentar aumentar a velocidade, ele sabia que podia ir mais depressa. Ou então ele pode ir a uma velocidade alta, mas a aceleração era negativa, ele estava a travar. Ok? Portanto, um valor por si não ajuda, é preciso de todos interpretação humana. Mas nesse caso nós depois já começamos a partir os pontos e começamos a, digamos, a delinear retas. Aqui estava a acelerar, aqui estava a travar, aqui gastou muito combustível, aqui gastou pouco. Finalmente temos o conhecimento, knowledge, é menor ainda. Já agora, isto é uma apresentação também, mas a ideia é que há muitos dados, menos informação, e as ações que nós tomamos são menos. Não tomamos uma ação por cada ponto de informação. A nossa ideia será, depois de diluir a informação, tomar um conjunto concreto, sistemático e eficiente de ações que me atingem um determinado objetivo. Pronto. Eu admito já, as primeiras aulas teóricas são sim mais abstratas, mas é para vos dar estes conceitos importantes de organizações e de sistemas de informação. Pronto. Informação nas organizações é um recurso estratégico. Okay? O recurso estratégico é tão importante, informação e conhecimento de uma organização, como o produto que ela vende. E vocês veem, hoje em dia é fácil de ver isso. Se vocês estiverem a ver um canal qualquer de televisão, vocês veem marcas a competir diretamente umas com as outras. Elas fazem campanhas de publicidade bastante direcionadas. Elas não imitam os produtos umas das outras, mas, digamos, têm alternativas bastante apelativas e similares.
Ok? Se vocês sabem que numa marca uma ideia teve sucesso, as marcas competidoras ou tentam uma oferta similar, suficientemente distinta para não se chamar uma cópia, ou tentam ainda dar um twist à ideia e fazê-la deles. Isso acontece com todas as marcas. Portanto, a informação é um recurso estratégico. Se calhar gastam mais recursos a melhorar o sistema de informação dentro das organizações para saber o que é que os competidores fazem e como é que eles podem reagir, do que no produto em si. Por exemplo, eu sigo mais informação sobre sistemas informáticos e peças e esse tipo de coisas. E vai ser lançadas agora umas placas gráficas novas. Pronto. O exemplo é, há duas grandes competidoras em placas gráficas, a AMD e a Nvidia. A Nvidia lançou primeiro, lançou primeiro, normalmente eles lançam sempre as topo de gama, e depois lançam as de média gama. Ia lançar a média gama, mas como teve acesso à informação que a AMD ia apresentar as topo de gama, eu não sei agora o dia de cor, mas imaginem que é no dia 28, elas vão apresentar a média gama no dia 29. E isto é uma estratégia que eles têm, porque se eles lançassem antes, as pessoas da AMD tinham tempo de arranjar fazer alguns testes, isto já aconteceu, e durante a apresentação dizerem a nossa placa bate a outra em X% nestes meia dúzia de jogos. Isso já aconteceu o ano passado. Quando eles lançaram as placas todas primeiro, a outra empresa conseguiu, provavelmente comprou-as, não é muito difícil, comprou as placas, testou-as e depois mostra os gráficos que também ficam melhor, obviamente. E depois, as notícias que saíram nas revistas de informática, a AMD destrói a competição em 20%. O jornalismo é sempre assim um bocadinho mais dramático. Portanto, há aqui este equilíbrio entre competição e eles cada vez querem mais informação sobre os outros. Só a altura em quando lançam produtos dita um bom pedaço da imagem da marca, e é muito importante saber se quando é que o meu competidor lança um produto para eu lançar ou muito antes ou muito depois. Muito antes para dizer eu primeiro estive e depois vão baixando o preço para igualar ou ser mais baixo que o do outro. Ele é ligeiramente mais rápido que eu, mas eu sou mais barato, acontece muito. Ou lançar depois para não lhes dar a hipótese de testarem contra a placa deles. Bem, vocês todos gostam de informática, portanto, espero que gostem das analogias. É um bem invisível. Não existe informação. É um conceito abstrato humano. Não é algo, eu não posso pegar no livro e dizer isto é informação. Não, se eu ler, interpretar, ele vai me dar informação a mim, mas o livro em si não é informação. E, embora seja um bem invisível, para termos informáticos, ele não é de custo zero, ok? Em nada. Em informática nós temos tipicamente 3 métricas para medir um custo, em termos de sistemas informáticos, e consumo elétrico, ok? Um bem precisa bastante de consumo elétrico, consumo de processador, ele precisa ser processado, e memória, ou seja, ele ocupa espaço em disco. É invisível para as organizações, no sentido em que para elas não existe fisicamente. Para um sistema informático, informação, dados e conhecimento é um bem caro. Ok? Vocês depois têm uma disciplina de base de dados e vocês vão ver que é preciso criar um sistema de base de dados que esteja optimizado para os dados em si. É preciso criar um sistema que responde nos tempos expectáveis de execução. O exemplo que costumo dar é, eu posso ter um sistema muito bom, que o exemplo
típico seria no aeroporto, mas serve para qualquer companhia de viagens, que é capaz de calcular a forma ideal de comboios, aviões, escolham o meio de transporte que quiserem, de saírem as horas certas para levarem o maior número de pessoas, chegarem aos destinos. Mas se ele demorar 3 semanas a fazer estas contas, é inútil. Porque eu tenho que planear os voos dia a dia. Ok? O planeamento, por exemplo, de aeroportos é diário. Eles no dia a seguir dizem como é que são os voos. O sistema é ótimo. É perfeito. Mas demora-me 3 semanas. Quando ele tiver resultado ótimo, já o meu voo saiu há 3 semanas. Okay? Portanto, o sistema de informação, o sistema informático, tem que ter sempre em conta os requisitos das organizações. Requisitos temporais, tem que responder no tempo correto, e os outros requisitos necessários. Depois também iremos ter uma conversa sobre requisitos, mas é só dizer, é bem visível para organizações. Para a equipa de informática que gera o sistema, é um bem caro. Okay? A parte da dinâmica, vocês podem pensar num conjunto de organizações, hoje é tomada uma decisão, amanhã tem que ser tomada outra. Há um dinamismo inerente em todas as organizações, umas com mais frequência, outras com menos. Pronto. Noção de organização. Também vamos pôr a definição. Toda a gente tem a noção, mas segundo Drucker, em 93, ele definiu que é um grupo humano composto por especialistas que trabalham em conjunto numa tarefa comum e que têm um objetivo expresso, no qual não se radica na natureza psicológica do homem nem na sua necessidade biológica. O que ele quer dizer com esta última parte, o resto acho que faz sentido. É um grupo de humano composto por especialistas que trabalham em conjunto, pronto, numa tarefa comum. O que ele quer dizer é que esta tarefa comum não é dormir, não é comer, não é a saúde dos intervenientes. Eles trabalham num objetivo que não é da natureza psicológica nem da necessidade biológica. É um objetivo extra. Não é só para se manterem vivos e felizes. Eles trabalham de uma forma mais simples para terem lucro. Eles trabalham a troco de alguma coisa que não é a subsistência no mundo. Vocês podiam subsistir no mundo com muito menos do que têm agora. Mas a pessoa não quer só sobreviver, quer viver. Portanto, isto é uma forma bastante complexa de dizer, eles trabalham por lucro. Okay? Uma associação de estudantes não é uma organização empresarial. Há estudantes, sim, têm um objetivo comum, tipicamente, trabalham juntos, principalmente sim, mas não trabalham para produzir lucro. Ok? É a grande distinção entre uma organização empresarial e uma associação de pessoas. Ficou claro para vocês? Sim. Pronto, a noção de sistema é um conjunto de partes dependentes umas das outras. É um conjunto de elementos interrelacionados que interagem e formando um todo. Possui 3 componentes primários: input, transformação, output. É aquela noção que vocês têm uma caixa preta, não sabem o que é que lá está dentro, um conjunto de partes, de componentes, e vocês colocam algo na caixa, ele é transformado pelos componentes que lá estão e sai, tipicamente, algo processado com maior valor para vocês. Era mau vocês colocarem informação e saísse coisas aleatórias que não vos ajudassem. A transformação é alinhada para ser útil. Eu gosto de dizer a caixa preta porque às vezes os temas são tão complexos que a gente não percebe muito bem como é que eles funcionam, ou não conseguimos compreender ao nível de detalhe completo. Sabemos que há ali 2 ou 3 componentes, isto faz esta transformação, isto faz esta, isto guarda um PDF, pronto. Agora não preciso saber como é que ele transforma um Excel num PDF em detalhe, só sei que aquele entra um Excel e sai um PDF. Pronto. Ele faz a transformação necessária. É que depois cada uma destas partes dependentes pode ser vista como um pequeno sistema. Porque algo entra, é transformado e algo sai. E eles são todos ligados uns aos outros.
Podem pensar que é quase como uma fila de processamento, aquelas cadeias de montagem de fábricas, em que está lá operadores, ou robôs, ou como vocês imaginarem uma fábrica, vem um pedaço de matéria, pode ser de alumínio, e o primeiro robô fura, o segundo molda, e depois no fim sai uma porta de um carro, por exemplo. E cada um deles é um mini sistema, mas eles todos juntos são um sistema grande, porque entra alumínio, sai uma porta pintada no fim. O primeiro robô entra alumínio, sai alumínio com furos. No segundo, o alumínio furado entra e depois sai alumínio já moldado com a porta. No terceiro, pinta. Ok? Cada um deles é um pequeno sistema, mas todos em junto, em sequência, são um sistema completo, fechado, que pega em algo e produz algo diferente. Pronto. Isto é a noção mais abstrata de sistema possível. E depois há um sistema de ciclo fechado que não possui realimentação. Há sistemas realimentados. Mas estes normalmente são sistemas elétricos, sistemas informáticos, em que nós produzimos e o que é produzido volta a entrar. Posso-vos dar um exemplo? Um sistema que normalmente tem realimentação serão sistemas elétricos, os vossos carregadores de telefone, portátil, o que for, os vossos carregadores, normalmente eles produzem uma voltagem, eles recebem corrente alternada e produzem corrente contínua a uma determinada voltagem. O valor de voltagem, não é a voltagem toda, mas o valor da voltagem é inserida no sistema para eu poder corrigir a voltagem. Estão a perceber? Imaginem que no primeiro segundo, quando entra a corrente, ele, em vez de fazer os 5 volts, faz os 4.8. Esse 4.8, o valor 4.8, não a voltagem assim, é inserido outra vez no sistema e ele tem lá um threshold, tem lá um sinal, tem lá um circuito elétrico que vê que está ligeiramente abaixo e muda os condensadores para depois dar... Ele nunca chega aos 5, aquele está sempre a oscilar entre valores. Mas pronto, ele ajusta um bocadinho para cima. Depois imagina que ele chega aos 5.1. O valor é realimentado e ele ajusta para baixo. Ele fica, se vocês verem o sinal elétrico, ele oscila. Ele não é perfeitinho. Vai-se corrigindo. Por isso é que há realimentação em determinado sistema. Também há realimentação nos sistemas de meteorologia. Ok? O que eu quero dizer com isto é que as previsões meteorológicas, a previsão do tempo que faz amanhã, é baseada na temperatura, umidade e pressão atmosférica de hoje e o estado do tempo atual. Não é só na temperatura, umidade e pressão atmosférica. Porque sabendo que hoje faz sol e que a pressão atmosférica está a subir, implica uma coisa. Mas se hoje estivesse a chover e a pressão atmosférica continuasse a subir, era outra coisa diferente. Portanto, sistemas com realimentação usam o que foi transformado, usam a saída como informação de entrada outra vez. Pronto. Não são tão típicos em empresas, em organizações, porque se eu produzir uma peça de roupa, eu não volto a pegar na peça de roupa para prender outra vez a fazer uma peça de roupa. São mais usados em sistemas informáticos ou eletrónicos, porque se o que eu produzo é virtual, se eu produzo previsões, informação, ajuda-me sempre a saber o estado anterior para descobrir o próximo. Pronto, é só... Não é típico em organizações, é muito típico em informática. A organização como um sistema. Bem, os gestores de uma empresa têm que encarar a empresa como um sistema. Além do sistema que ajuda a manipular a informação, isto vai parecer um bocadinho desumano, mas os gestores têm que olhar para a empresa como um sistema em que eu não vou ao nível de trabalhador, mas cada setor pega numa entrada, transforma e produz uma saída. E agora depende dos setores, mas se estiver a falar do setor de marketing, pega em feedback dos clientes e nas propriedades de um produto, analisa, processa e cria uma campanha de marketing e produz uma campanha de marketing. Obviamente que os setores de produção pegam em matérias-primas e produzem o produto que a empresa vende, seja o que for. Podem pegar em pasta de papel e produzir papel, podem pegar em tecido e produzir roupa, podem pegar em material, metal, peço desculpa, e produzir metalúrgica, carros, o que for.
Mas não há só produção, pois existe marketing, existe contabilidade, existe a distribuição, e os gestores que tomam as decisões precisam de encarar aquilo como um sistema. É um conjunto de partes independentes em que eu posso dar ações. Posso, digamos, apertar os parafusos do sistema para ele funcionar de uma forma ligeiramente diferente. Como eu disse, esta parte é um bocadinho desumana porque nós estamos a tirar a componente humana toda. Não há pessoas, há sistemas. Não é? Os sistemas têm que pegar em algo, transformá-lo com um processo e produzir algo. Pronto. Facilita o processo de resolução de problemas. Se vocês não... Costuma-se dizer, se vocês não puserem uma cara no problema, é mais fácil resolvê-lo e livrarem-se dele. É um bocadinho por aqui a ideia de resolução de problemas. Os gestores não vão conhecer os trabalhadores todos, nem pouco mais ou menos, e é por isso que de vez em quando determinados departamentos desaparecem de um dia para o outro, porque não são produtivos, ou são cortados em 50%, ou esse tipo de notícias que vocês de vez em quando veem. E é isto. Percebem porque isto é assim? Percebem porque é que os gestores têm que encarar uma organização desta forma? Eu não estou a dizer que é humanamente a mais correta, mas se vocês tiverem uma empresa, e vamos sempre considerar empresas nacionais, enormes, nunca uma pequena loja ou um pequeno talho ali de fora. Não é sequer possível nem expectável que vocês conheçam todos os trabalhadores fabris, nem todas as pessoas de marketing, nem todas as pessoas da contabilidade. Para vocês, são setores, são departamentos que trabalham, que estão num fluxo de dados, não é? Como eu estava a dizer, na passadeira onde estava o metal, a passar os robôzinhos a trabalhar, está o marketing, depois liga a contabilidade, que depois há desenho de produto, que liga a empresa fabril depois liga ao transporte. Pronto. São mini sistemas todos ligados, todos juntos, todos ligados, dá um sistema muito grande, e eu agora tenho informação e preciso tomar decisões. Não posso pensar que aquela pessoa é pai, avô, filho, neto, está doente, não está, tem este problema, tem aquele. Era impossível vocês pensarem isso para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e depois tentarem ajustar às necessidades individuais de uma pessoa. Eu não estou a dizer que as pessoas não se devem importar umas com as outras, mas se estão a trabalhar numa empresa grande, complicado gerir isso tudo. Sim, o que interessa são os resultados. Pronto. Tem que haver aqui sempre um bom senso, ok? Novamente, eu só estou a dar a matéria do livro, não queremos entrar em discussões filosóficas. Tem que haver bom senso, as empresas têm que ter uma política justa para os trabalhadores, mas se vocês tentarem pôr nos sapatos deles, em que também é preciso gerir milhares e milhares de pessoas, é complexo. Todas as pessoas têm necessidades diferentes e como é que eu ia dizer? Os nossos problemas pessoais afetam-nos sempre mais do que os problemas dos outros. Portanto, nós sentimos sempre a nossa dor com mais força e quem é gestor não se pode estar a sofrer. Ele já tem um trabalho difícil que é gerir aquilo tudo. E ainda se estiver a sentir e a tentar pôr-se nos pés de todos os trabalhadores, era impossível gerir. Não estou a dizer que é a forma ótima, é a forma que agora existe. Claro que depois há empresas, por exemplo, empresas multinacionais como a Google, depois partem-se em mais empresas. Que é dentro da Google, depois há secções e depois lá dentro das secções cada um tem o seu departamento outra vez. E esta divisão em pirâmide ajuda a que seja mais fácil lidar com pessoas, porque elas só tratam, aquela secção está mais ou menos protegida. Pronto. Há estratégias de ser justo com as pessoas, mas infelizmente, à medida que as coisas crescem, há sempre uma desumanização e é preciso fazer o sistema como um todo funcionar e não depender de uma única peça, neste caso sendo a peça a pessoa. Pronto. Eu acho que esta é sempre a parte mais triste destas aulas, mas é a realidade, ok? Não é uma questão se concordamos ou não. Ainda nenhum de nós controla uma empresa multimilionária, mas se calhar se estivéssemos nos pés deles também não era difícil, não era fácil controlar aquilo tudo e
Pronto. Avançando. Agora que já pus toda a gente triste. Existe um conjunto de variáveis controláveis pela organização, o produto, ok? O preço, a distribuição, a comunicação. São os principais. O produto, que é que eu produzo, o preço, a que eu vendo, a distribuição, como é que eu faço chegar aos sítios, e a comunicação será o marketing, a publicidade que eu lhe faço. Estes são os que são diretamente controláveis. Por exemplo, eu não posso controlar o preço de matéria-prima. Isso é outra organização que controla, não sou eu. Posso, consoante a minha posição no mercado, negociá-la. Mas diretamente posso controlar o produto, o preço, distribuição e comunicação. Posso controlar diretamente, mas não quer dizer que eu também tenha um conjunto infinito de hipóteses. Okay? Por exemplo, o preço. O preço nunca, ou melhor, não deve ser abaixo do preço de produção, senão não faço lucro. E também não posso estar a pedir valores que o mercado considera insustentáveis, ou seja, muito acima da minha competição. Porque se ninguém compra, se há competição a vender por menos e eu não tenho nada que me distinga, eu posso ter um produto mais caro, mas normalmente eu tenho aquela noção de premium, ok? Aquela noção de exclusividade. Tenho uma característica que mais nenhum produto tem. Mas eu estou, de alguma forma, eu tenho controle no preço, mas tenho, digamos, barreiras. Não posso ser mais baixo que isto, não posso ser mais alto que isto. No produto, tenho mais liberdade, mas também não posso... a criatividade é boa, mas, sei lá, vocês nunca viram... Estou a pensar numa coisa que ninguém sabe mesmo fazer. Vocês nunca viram um carro com uma hélice de helicóptero. Espero eu. Pronto. Tenho algum controle do produto, mas o produto tem que fazer sentido como um todo. Tem que ser algo que o mercado queira comprar. Ok? Ou seja, tenho liberdade, posso inovar, convém inovar, mas não posso ser tão arrojado em que destrua o valor que tinha e fique com algo estranho. Pronto. Na distribuição e comunicação, aqui sim a liberdade é bem maior. Até porque grande parte das empresas de maior dimensão tem a sua própria cadeia de distribuição. Então, departamentos de marketing são tipicamente próprios da empresa. E aí sim, vocês... Basicamente, a limitação neste é não convém atropelar nem destruir nada na distribuição, na comunicação, não convém ofender o público-alvo. Fora isso, tem criatividade toda para tratar da vossa publicidade. Pronto. Faz sentido que estes sejam os 4 vetores de atuação de uma organização. Ou seja, normalmente quando ela toma uma ação é para mudar uma destas 4 características. Normalmente queremos... O produto queremos sempre o mais barato de construir, mas que responda às necessidades do mercado, que é para haver interesse nele. O preço, queremos sempre maximizar o preço que conseguimos vender, mantendo o número elevado de compras. Na distribuição, queremos sempre minimizar os quilómetros. Minimizar os quilómetros é frota e quantidade de combustível, e maximizar as entregas. Querer sempre uma rota ou o número ideal de caminhões que fazem entregas. Pronto. E na comunicação, a ideia é sempre gastar o menos em comunicação, mas dar boa publicidade ao produto. Isto é os objetivos tipicamente que eles têm, querem ser possível. Agora, como eles atingem isto, há milhentas hipóteses de distribuição. Eu posso ter a minha própria frota de caminhões, mas isso tem custos, tenho que manter os caminhões. Eu posso usar uma empresa de entregas. Eu posso ter um protocolo com uma empresa de entregas, também é comum. Okay? Há muitas empresas, há muitas lojas que têm protocolos sempre com a MRW, com a DRM, depende da empresa de entregas. Há outras que têm com o CTT Expresso. Agora tem aparecido muito o CTT Expresso como distribuição. Pelos vistos está a oferecer bons preços para empresas mais pequenas. Pronto. Empresas pequenas não faz sentido, se calhar ter uma cadeia de distribuição, têm que procurar esse tipo de contratos.
E no caso, pronto, uma empresa pequena também não tem um departamento de marketing, subcontratam este tipo de publicidade a empresas de marketing que já existem. Há aqui um conjunto muito grande de pequenas coisas para afinar. Depois temos análise TOFA, ou SWOT em inglês, mas TOFA em português quer dizer trunfos, oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma análise que se faz normalmente assim, numa espécie de jogo local, cortado em 4. Trunfos é o que a minha empresa tem de bom. O que é que a minha organização agora tem como trunfo? O reconhecimento da marca. Tem um produto que se excele por causa desta e desta característica. Pronto, é as vantagens que eu tenho. Oportunidades. As oportunidades são, dado o mercado atual e a minha competição, onde é que os meus trunfos criam oportunidades? Okay? Por o meu produto ser mais barato e a minha competição ser mais cara, eu tenho uma oportunidade de penetrar melhor o mercado. Okay? Oportunidades é, dado os trunfos e a competição e o estado atual do mercado, o que é que eu posso fazer de melhor? Onde é que eu posso atuar positivamente? Fraquezas, por exemplo, vou dar exemplos. Não tenho cadeia de distribuição ativa, dependo de outros, e isso tem uns custos elevados. Se não tiver contrato com a DRM e tiver a fazer pagamentos uma a uma, isso dá custos elevados. E ameaças é o oposto às oportunidades. Dadas as minhas fraquezas e o estado atual do mercado, recebi agora a notificação dos 10 minutos, eu vou tentar dar o resto dos slides nos 10 minutos e depois fazemos todos uma pausa de 20, que eu também tenho que parar um bocadinho de falar, senão fico rouco. Mas pronto, as ameaças é, dadas as minhas fraquezas e o estado atual do mercado e a minha competição, onde é que a competição pode ganhar vantagem sobre mim? As oportunidades é onde é que eu posso ganhar vantagem sobre a competição. Isto normalmente é uma análise que faz num quadro dividido em 4, às 4 secções. É uma técnica típica de análise de sistemas em que as pessoas vão preenchendo e vão apagando e vão discutindo. E das oportunidades e das ameaças saem coisas para maximizar e coisas para minimizar. Faz sentido. As ameaças, eu quero minimizar as ameaças, não podemos pensar em colocá-las a zero. Temos sempre alguma ameaça, assim, como temos fraquezas, há sempre alguma coisa onde a competição nos pode atacar. Não é? Temos fraquezas, a empresa tem que ser mais fraca em algum ponto e as oportunidades também nunca são garantidas, mas queremos sempre maximizar as oportunidades, queremos sempre garantir que elas são o mais úteis possíveis. Ok? Nós não vamos fazer nenhum tipo desta análise, existe mais informação no livro, é só para vocês saberem que é um tipo de análise típico. E se vocês tiverem alguma vez que procurar, existe aqui. Pronto. Isto é a última parte de informática e organizações, depois é os problemas da organização. Ora bem, informática é um meio, não é um fim. Isto é muito importante para gestores. Informática é um meio. Ter um parque informático tem custos. Os servidores funcionam com eletricidade. Quase todos os servidores precisam de um gerador de backup se faltar a luz. Os computadores nisso são maus. São voláteis. Chama-se volátil ao tipo de informação. Se eu, por acaso, agora puxasse um cabo elétrico, o que eu tenho agora no desktop ia à vida. Perdia-se. Não há salvação nisso. Eles são voláteis. É preciso controlar de alguma forma a informação. Cada organização é um caso especial. O que eu quero dizer com isto? Não é instalar um parque informático com servidores, bases de dados e programas típicos e esperar que aquilo funcione. É preciso que alguém vá, pelo menos, instalar os componentes necessários que fazem sentido às organizações. Como eu há bocado disse a secção dos armazéns, por exemplo, o sistema de alarmes que diz se os produtos estão-se a estragar ou não, tem que ter em conta os produtos. Há diferentes prazos de validade para diferentes produtos. O tipo de entregas é diferente. Se eu tiver carne, vegetais, comida, normalmente os caminhões são refrigerados. Temos que manter a frescura dos produtos. Se for roupa, mobília, peças, não é preciso isso. Cada organização é um caso especial. Uma organização com 100
clientes, uma organização com 1000 clientes é muito diferente em termos de transações de base de dados. Ok? Portanto, tudo isso é preciso ter em conta. Não é só instalar um parque informático e ele magicamente resolve os problemas de uma organização. Não, é preciso ter técnicos informáticos que depois estão a tratar do parque, mas é preciso manter que as máquinas não são infalíveis, os discos morrem, às vezes tem problemas de sobreaquecimento, às vezes a rede vai abaixo, um cabo estraga-se, okay? É preciso manutenção. 2. É preciso optimizar o software para a empresa em si. Por exemplo, a Altice, que é muito perto onde eu moro, tem que ter servidores muito rápidos para vos fazer chegar vídeo a casa. Vocês veem televisão, ou se quem tiver Mel, vê pela Altice. Vocês têm que ter um tipo de servidores muito específico para esse caso. Uma empresa pequena de construção, que tenha um site pessoal e faturação, não precisa dos servidores que eles têm. E se calhar até vivem bem sem o gerador e o computador se for abaixo, pá, perde uma fatura ou duas, depois o senhor volta a fazer. Ok? É preciso ter o parque informático correto para a empresa. Por isso é que, pronto, é o último ponto, informática certa, informação certa no momento certo. Okay? Não é preciso ter mais potência do que o que eu preciso. Também faz sentido a todos? Sim. Pronto, cada um destes pontos está detalhado no livro, mas eu acho que são, se tiverem dúvidas, discutam comigo, não há problema nenhum, mas eu acho que eles são relativamente perceptíveis. Okay? Não é, isto tudo sumariado numa frase é uma organização não põe um parque informático e 2 técnicos e esquece o assunto. E espera que os lucros aumentem em 20% no final do ano. Isso não funciona. Se querem um parque informático, que faz sentido, preciso pôr o parque informático, os técnicos, pôr os gestores a falar com os técnicos, pôr os gestores em comunicação com os técnicos, para os técnicos poderem ajustar o parque informático para as necessidades da empresa e os gestores poderem ter os benefícios que o parque informático dá, que é ele processar a informação, processar tudo e dar ferramentas que aumentem a comunicação, que aumentem o poder de decisão, que aumentem a análise de sistemas. A análise dos mercados não é igual para todos os mercados, é preciso ser ajustada para o mercado onde eu estou inserido. Não é só lá pôr as pessoas e pronto, está ali e se ponham a funcionar. Pronto. Problemas na organização. Tenho 4 minutinhos, se calhar ainda dá. São só 3 slides, acho eu. Ora bem, um problema é qualquer situação que inclui a possibilidade de uma alternativa. Senão não é um problema. Basicamente, se não pode ser resolvido, não é um problema. É uma situação má. Pode ser um desastre, mas não é um problema. O problema, em definição, implica que eu posso ter uma alternativa. Posso dar-lhe a volta. Uma coisa importante é o tempo de resolução é tão importante como a própria solução. É o exemplo que eu estava a dizer, se tivesse um sistema muito potente que era capaz de calcular a distribuição ótima de voos, mas depois demorava 3 semanas e o meu voo era há 3 semanas atrás. Pronto. Às vezes é melhor ter uma solução parcial, mas que o sistema responde depressa, do que uma solução ótima, mas que demora muito tempo a calcular. Se eu tenho um problema agora, é um problema em que eu vou, digamos, perder 100 euros. Não interessa que problema é, os valores também são o seu exemplo. É um problema que durante uma hora eu perco 100 euros. Se o meu sistema informático gastar 30 segundos e 5 euros de eletricidade para me dar uma resposta, gasto 5 euros, perco 5 minutos, mas poupo 95. Se o meu sistema informático gastar 20 euros de eletricidade e precisar não de uma hora, mas de 65 minutos, são mais 5 minutos, eu perco 120 euros. No final tenho a solução, podia ter dado a volta, mas isso não ajudou em nada. Estão a perceber? Ou seja, o sistema informático tem que estar de tal forma optimizado para o contexto da organização que mesmo que dê uma solução parcial, ela seja dada no tempo certo. Pronto.
Existem duas grandes técnicas para gestão de problemas. Isto é mais teoria do que é preciso. Isto é só para conhecimento. Gestão por exceção. O gestor só perde tempo com os acontecimentos que são exceções ao previamente planeado. Okay? Ou seja, no planeamento ele já põe um conjunto de coisas que podem correr menos bem. E se fazem parte do plano, estão no plano, não são problemas. Okay? Faz parte desta análise. Se eu tenho ameaças e são conhecidas e eu decidi que não posso fazer nada em relação a elas, as ameaças existem. Depois tenho os fatores críticos de sucesso. O gestor identifica os fatores críticos de sucesso e sempre que há um problema relacionado com eles, ele atua. Pronto, uma ideia, eu faço um plano e tudo o que está no plano é dito comum. O plano pode ter situações menos boas. Só uma coisa aconteceu que não está no plano, não está no relatório, é para ser tida como um problema. Ou então eu faço uma lista de coisas, de fatores críticos de sucesso. Eu tenho que ter estas métricas, eu tenho que ter esta distribuição, eu tenho que ter este preço, eu tenho que ter isto. E se houver um desvio destes valores, eu atuo. Isto são formas dos gestores não terem que lidar com toda a informação ao minuto, terem menos. Eu tenho aqui isto a dizer que só falta um minuto para a sessão terminar. E são quase 11 horas. Ficam 2 slides por dar o resto dos slides. Como estava a dizer, havia duas formas de... todos conseguem ouvir, certo? Sim. Pronto. Como estava a dizer, existem duas formas para lidar com problemas. Por exceção ou fatores críticos de sucesso. Quando há uma exceção, atuar. Ou quando os fatores críticos de sucesso, o que eu identifiquei como coisas importantes, desviam muitos valores típicos, muitos valores que eram esperados. Isto é uma forma de filtrar os problemas e atuar só nos críticos. É para conhecerem, se tiverem mais curiosidade sobre o tema, podem normalmente ver o livro, mas para o efeito da disciplina é só saberem que existem duas formas. Os problemas são um problema se houver solução, só uma alternativa, uma possibilidade, porque senão não é um problema, é uma situação desagradável, mas nada se pode fazer, tem que se ultrapassar. E os gestores têm que ter métodos para conseguir filtrar e saber. Não é para todos os pequenos problemas que eu tenho que delinear um plano. Delinear um plano implica ir ao sistema informático, adquirir dados, pensar sobre eles, falar com as pessoas, falar com os especialistas, delinear um plano, ver as métricas, ver as ações. Se o problema é rápido e custa pouco dinheiro à empresa, este processamento todo demora dias. Não é? Tenho que falar com as pessoas, tenho que ter os dados, tenho que pelo menos delinear um documento a explicar. Pronto. É uma forma de selecionar os problemas críticos para o projeto em si. Onde é que os sistemas informáticos podem ajudar? Existem sistemas informáticos chamados sistemas de suporte à decisão. É o primeiro software informático assim com sucesso dos anos 80. Na verdade era um conjuntozinho de regras configuradas por pessoas, regras de se isto e isto aconteceu, responde isto. Ok? Regras muito simples. Mas a verdade era possível automatizar muitos processos só com isto. Se a temperatura aumenta, liga a refrigeração. Se a umidade aumenta, liga o sistema de desumidificação. E com estes sistemas que eram bastante simples, mas tinham uma flexibilidade enorme, as pessoas, desde que soubessem bem como é que a empresa funcionava, e estamos a falar dos anos 80, não eram empresas enormes agora, as fábricas seriam grandes, mas eu lidava com uma fábrica, eu sabia como é que a minha fábrica funcionava, eu punha 20 ou 30 regras e eu, como gestor, só me tinha que preocupar com aqueles problemas mesmo críticos, porque tudo o que fosse mais simples, tudo o que fosse automatizável, o sistema tratava por mim. Okay? Sistemas de alarmes iniciais eram baseados nisto. Se a concentração de, seja o que for, atingir determinado valor, toca o alarme. Pode ser fumo, pode ser gás, pode ser o que for. Pronto. São sistemas muito simples em termos informáticos, mas se a pessoa que os configura, o gestor da empresa, souber muito bem como é que a empresa funciona,
foi isso que deu o boom de informático nas organizações nos anos 80. Poder automatizar a resolução, digamos, dos problemas mais cotidianos, que não era preciso grande pensamento ou grande quantidade de informação, e libertar os gestores para outras coisas. E, obviamente, como já tivemos a falar, há dois tipos de solução: a ótima e a satisfatória. Okay? Obviamente que estes sistemas são mais simples para a satisfatória. Porque bem, a solução ótima dá um exemplo: se a temperatura está elevada, a aumentar ou ativar o sistema de refrigeração, eu por refrigerar estou a criar umidade. Ok? Se calhar devia haver aqui mais um conjunto de regras, ou devia haver mais interação entre as regras, para eu ter que ativar o arrefecimento, mas a funcionar a determinada potência para não aumentar a umidade. Mas as regras são mais simples que isso. Normalmente podem ser duas. Se a temperatura aumenta, arrefece, e depois se a umidade aumentar, desumidifica. Estou a gastar um bocado de energia, a solução é só satisfatória, o ambiente na fábrica é bom, gasto mais eletricidade do que seria necessário, mas pelo menos não tenho que eu estar lá a fazer contas e ajustar ao cenário atual. Lembrem-se, também estamos a falar dos anos 80, os computadores não tinham a quantidade de RAM, nem CPU, nem nada parecido ao atual. Portanto, tinham que ser mesmo coisinhas simples, fáceis de atuar. Mas pronto, é muito difícil modelar todas as propriedades, mas os sistemas são satisfatórios. Seria mais caro ter lá uma pessoa, sempre, de volta do sistema, a tentar corrigir aquilo tudo. Ou seria também bastante mais caro ter um supercomputador a fazer as contas à molécula ou ao átomo para ter o ambiente da fábrica perfeito. Esta solução satisfatória, se calhar gasta mais de 20 cêntimos, mas está tudo bem. Ok? Faz sentido? O satisfatório normalmente é o ideal. Não é o ótimo, é o suficientemente bom para ter lucro e minimizar os custos. E por acabar, o gestor não pode resolver os problemas sozinho. Não é execuível sequer. Ele deve recorrer a especialistas de informação e tem que lidar com analistas de sistemas, programadores, gestores de bases de dados e auditores. Okay? Analistas de sistemas é quem monta o sistema e põe o sistema a tirar os dados, as métricas mais de baixo nível. Os programadores são aqueles que vão ajustar o sistema para o contexto da minha organização. Quando eu digo que a organização, melhor, o sistema tem que ser optimizado para a organização em si, são os programadores que vão e ajustam os softwares ao que é preciso. O gestor de base de dados é o que trata dos dados, recebe os dados, transforma em informação, transforma em conhecimento. E o auditor é o que garante que tudo funciona, que anda a ver se está tudo a funcionar. E o gestor não fala com as máquinas, tem que falar com estas 4 entidades e entre elas tem que se coordenar para ter um sistema informático funcional. Okay? Agora, eu chamei entidades e não pessoas porque normalmente um programador também sabe mexer em bases de dados e um auditor também pode fazer analista de sistemas. Ok? Faz sentido? Okay. Eu como pessoa tenho diversas capacidades. Eu posso ser o gestor de bases de dados e o programador da empresa. E depois há um analista e um auditor. Ou o auditor, por acaso, também tem capacidades de analista de sistema. Percebem? Ou o analista de sistema também sabe programar. Eu sei programar e sou gestor de bases de dados e o auditor é só auditor. Okay? Por isso é que eu digo entidades. Não quer dizer que sejam 4 pessoas. Podem ser 2, podem ser uma. Uma pessoa superdotada a ter as 4 capacidades. Ótimo. Podem ser 2. Estão partidas. Podem ser 3, em que áreas de interseção, o que não é mau. É muito comum o analista ser programador, o programador também saber de base de dados e o auditor ser sozinho. Programação é, digamos, a área mais transversal, toda a gente sabe sempre um bocadinho, e também é uma das áreas mais apetecíveis, que é só alguma coisa falha, vai lá o programador no instante corrigir. Portanto, o programador, todos são um bocadinho programador. E depois eles especializam-se no resto. Mas por isso é que eu digo entidades. E o gestor não pode só
mexer no sistema, no parque informático e procurar a solução, deve recorrer às entidades para o ajudarem. E isto é o que eu tenho sobre problemas informáticos ou sistemas de informação nas organizações. Como eu digo, os slides vão estar online e os vídeos eu vou converter e vou ver como é que se pode pôr isto no YouTube e depois partilho os links para o Discord e tudo. Pronto. Durante este fim de semana tudo há de aparecer online. E o Discord e tudo, ok? Dúvidas, questões? Fez sentido para vocês? Sim. Eu sei que é um bocadinho abstrato, mas acho que os conceitos são perceptíveis. Nós vivemos num mundo onde há empresas, há comércio, há publicidade, acho que tudo faz um bocadinho de sentido. Pronto, vou então... Estes são os últimos slides que quero dar